de trânsito, o que você faz? Você vai filmar ou você vai tentar fazer alguma coisa pra ajudar a pessoa que tá acidentada? Isso que você tá falando é muito interessante. A ética de trabalho de um jornalista, né? Isso aí é fundamental. Cara, nos 2 anos que eu fiquei no Corpo de Bombeiros, ali foi uma escola pra mim. Foi uma escola. Eu aprendi por osmose. Cara, eu aprendi muito ali, aprendi muito. E os bombeiros são os caras foda mesmo? São umas pessoas foda. assim que você fala, puta, essa pessoa é uma pessoa foda. São, eu tiro o chapéu pros caras, cara. Eu tiro o chapéu porque, meu... Porque o cara, se ele escolhe ser bombeiro, não, né? E não é só questão do trabalho, é o psicológico, cara. O psicológico deles é muito abalado. É assim, meu... A gente lida com muita tragédia. Agora imagina ele que tem que colocar a mão na tragédia. Não só a maior vida na tragédia, né? Total. E muitas vezes não consegue salvar uma vida, aquilo afeta muito o psicológico. Tem bombeiro com problema de depressão. Cara, o seu trabalho acaba te levando pra lugares que as pessoas geralmente não querem ir. Verdade, é um bom Por exemplo, ponto. uma pessoa, um acidente de carro, vagabundo fatiado na rua ali, desmanchado. Isso não te afeta, cara? Eu vou falar pra você. Tu gosta, tu curte Não, esse lance? não, eu vou falar bem a verdade. Quando eu chego, eu não olho. É? Eu fico de longe. Te faz mal isso, cara? Não, porque eu não fico olhando. Eu falo assim, pra que eu vou carregar uma informação no meu cérebro, numa imagem de um corpo ali? Pô, deixa eu ficar de longe. Eu não sou aquelas pessoas que ficam ali em cima. Entendi. Não, eu fico de longe. Até melhor, né? Cara, eu falo, eu não tenho necessidade. Eu falo, pô, mostra tudo de longe, ou um detalhezinho, alguma coisa, mas, meu, eu não gosto de ver. Eu falo pra você, não gosto de ver. Mas uma coisa que é fato é que você acaba sempre estando em situações com uma carga energética pesada, terrível, né? Negativa. Por isso que eu falei, voltando à parte do bombeiro, como foi uma escola, todas as ocorrências eu priorizei, eu posso dizer assim, que eu acho que me traz um alívio psicológico, eu priorizei a vida. Se eu chego antes que o resgate, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou socorrer aquela pessoa que tá lá. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso, já perdi de fazer matéria para tentar socorrer. Teve um caso no Santa Cândida, que eu tava próximo, e a gente monitora a frequência do Corpo de Bombeiros e eu vi que acionou por uma ocorrência de uma mulher esfaqueada. Falei, putz, tô do lado. Cheguei ali, eu vi uma mulher desesperada na rua, aqui, onde que tá? Tá dentro da casa. Eu cheguei lá, era uma criança, cara. Puta que pariu. Eu olhei. Até me deu aí eu olhei, era uma criança acho que de 9 anos, se eu não me engano. Aí a mãe desesperada com ela no colo, sangue por tudo, e eu tentando achar sinais vitais. E nada. E daí a primeira coisa que eu fiz, liguei, porque assim, eles tinham acionado o SEAT, e quando é situação grave, eles acionam um médico em outra ambulância. Aí liguei e falei, seguinte, é a situação. Deixa eu falar com o médico. Já pedi, passa pro médico, que é o médico que faz a triagem. A situação é gravíssima, é uma criança e tá em parada. Eu falei, tá em parada cardíaca. O médico chegou voando lá. Prioridade 0, né, cara? Até arrepia, cara. Eu também, cara. Faz tempo isso aí também? Faz alguns anos. Aí, cara, o médico chegou e eu continuei ali dentro da casa acompanhando e o médico olhou e falou, cara, não tem o que fazer. E a mãe continuava com a criança no colo, com a filha. Nossa, cara. Aí ele chegou assim, mãe, eu preciso que você coloque ela no chão e que a senhora saia. Tá, mas ela vai ficar bem, né? Ela vai ficar bem, a mãe falava isso. Puta e a gente não podia falar que é tipo... Ela já morreu. era. Mãe, solte a criança. Daí a mãe soltou, colocou ela no chão, daí o médico veio. Na hora que ele tava cobrindo, chegou a avó, velho. Daí a avó, que tinha problema no coração, ela viu a cena, já botou a mão no coração e começou aquele griteiro e a gente segurando a avó, porque a partir daquele momento era uma cena de crime. A cena de crime tem que ser muito bem preservada para você conseguir achar o autor. Se você contamina uma cena de crime, a chance de você não achar o autor é muito grande. Aí eu precisamos preservar a cena de crime. A criança morreu, não tem mais o que fazer além de preservar a cena. E tinha que tirar. Daí chegou a avó... Conseguimos segurar, né? Vai explicar pra pessoa. Mas a avó segurou. Aí na hora que tirou a avó, chegou o pai, cara. Na hora que chegou o pai, não teve como segurar. Aí o pai invadiu a casa. E foi uma cena muito pesada, assim. Tipo, tanto que o policial que foi lá, cara, e deu entrevista, começou a chorar durante a entrevista. Falou, eu tenho uma filha da mesma idade. Assim, foi muito pesado. Eu fiquei uma semana, assim, que eu fiquei arrasado. Porque, assim... Cara, eu não tinha intuito nenhum de fazer a matéria ali. Eu queria ajudar. Eu tinha conhecimento pra ajudar, mas não tinha mais o que fazer ali. Infelizmente, eu cheguei, ela já tava em óbito e ela já tinha morrido já fazia um tempo. Porque, assim, a mãe ficou... O autor se entregou no dia seguinte, foi o primo que matou. Caralho. Sofria de esquizofrenia, falou que ouviu vozes e... Puta era esquizofrênico, não foi maldade, nada. Era doente mental e nunca tinha feito nenhuma maldade. Tava o primo com ela em casa, simplesmente falou, ouvi vozes mandando matar ela. E matou. E ele se entregou no dia seguinte, ele foi na guarda municipal, eu que matei minha prima, eu quero me entregar e tal. Você vê, era um cara... Caraca, cara, que doideira. Nunca tinha feito mal pra ninguém, mas a esquizofrenia é uma doença e
E o cara matou. Pois é, então passar por isso, fazer, assim, esse é teu trabalho. Tu passa por situações cara, você bizarras. contando, eu fiquei, cara, eu tô mal Imagina estar lá, né? Cara, estar lá. E frequentemente, não só, deve acontecer direto, os primeiros né? Não, ter esse, sido assim, de presenciar uma cena tão forte, eu falo que essa foi a pior. Essa foi a pior. O mais Porque soa como a pior mesmo. Porra. Cara, tem histórias assim que você consegue ajudar a pessoa. Do tipo, você vai lá, se socorre. Você tava falando de uma senhora aqui na Manuel Ribas, né? Isso, a senhora que eu tava indo com a minha esposa, com a minha filha no Parque Barigui, e ela tava infartada, caída na rua, ninguém conseguia fazer nada, o filho chorando, e as pessoas ligando pra socorro, e ninguém colocava a mão, e ela tava em parada cardíaca, cara. E daí eu percebi, num momento eu já iniciei as manobras para reanimar, massagem. Foi 25 minutos, cara. 25 minutos até a chegada do SAMU e ela em parada. O SAMU continuou reanimando, ela foi pro hospital, acho que teve 2 paradas ainda no hospital. Sobreviveu sem sequela. Você tá de sacanagem. Sobreviveu sem sequela. E ela se tá bem até tu não hoje. tivesse fizedo ali, estaria ou pelo menos E o mais com bacana, sequela. foi tudo gravado. Cara, tem um vídeo, realmente, depois eu vou tu tá mostrar com pra vários você. pontos com Deus, na verdade. E, cara, e teve ocorrência já. Tipo, Ou então Deus tá bolado. Porra, essa era minha, cara. Tem uma vez que eu tava viajando com a minha mãe ali em Ponta Grossa e tinha acabado de dar um acidente. O carro entrou atrás do caminhão, daí eu olhei o cara, a cabeça dele bateu no para-choque do caminhão. Daí, tipo, não tava grave, que só cortou a pele e tal. Era superficial. O cara tava conversando. Falei, cara, seguinte, como que tá? Você bateu o tórax? Não, tô bem e tal. Onde? Mexe os braços pra mim e tal. Falei, cara, eu não vou ter como abrir a porta pra sair porque deformou. Vamos esperar os bombeiros chegar, daí eu te ajudo a sair você. Daí chegou o bombeiro, eu falei, cara, eu trabalho lá em Curitiba, lá. E na época acho que eu prestava serviço pro bombeiro, mas acho que ele entendeu que era socorrista. Eu sei que ele me deu uma luva, o colar cervical e falou, entra no carro. Eu entrei no carro, coloquei o colar cervical, ajudei a imobilizar e tirar o cara por trás. Caraca, cara. Que bizarro, cara, tipo assim, tudo certinho, porque, eu sei fazer, porque eu aprendi com os caras, tipo, pô, eu vendo todo dia, eu sei a maneira correta de como imobilizar, o que fazer. Claro que se for uma fratura exposta, um negócio muito grave, eu não vou meter a mão. Claro. Eu vi que era superficial, corte na cabeça e tal, mas deu pra ajudar. Por isso que eu falo, cara, tudo que você, numa situação grave, você puder fazer pra ajudar a amenizar o sofrimento dessa pessoa, é válido, cara. Eu falo até uma triagem bem feita. Eu já vi situações assim, de tipo, manda uma ambulância lá, o cara caiu de moto e tá bem. Eu chego lá, o cara tá sem um braço, velho. O cara tá branco e tá sem um braço. Caralho. Ligo lá, pelo amor de Deus, manda um médico de apoio. O cara sofreu amputação de membro aqui isso e tal. pode ser a diferença entre claro a vida que e a morte. O médico, sim. O socorrista do SEAT, só pra você entender um pouco, ele tem a capacidade de fazer o pré-atendimento, que eu chamo APH. Atendimento pré-hospitalar, que é você imobilizar e levar para um hospital. Tentar estabilizar a vítima. Por que um vem o médico? O médico vem se ele precisar fazer algum procedimento cirúrgico. O socorrista do SEAT, ele não faz uma cirurgia. Uhum. O médico, ele vai ali, ele abre teu peito e faz uma cirurgia ali, dentro da ambulância. Uhum. Já o socorrista não. Por isso a importância, quando da triagem, você olhar a vítima e ser grave, você pedir o apoio, é grave, a vítima tá inconsciente, precisa do médico junto. O médico vai conseguir fazer uma cirurgia ali pra estancar aquela hemorragia, senão o cara morre, entendeu? Total, e muitas vezes eu falo, só o fato de você fazer uma triagem correta, de olhar, opa, preciso do médico aqui. Quantas vezes eu vi acidente, eu chego antes, pô, tem uma vítima inconsciente, preciso do médico, só mandaram o SEAT. Eu ligo lá e falo, manda o médico que é grave. Isso é crucial, porque no acidente grave é corrida contra o tempo, né? Cara? Claro, total. A inteligência na situação. Depois que eu vejo que a situação tá controlada, eu falo, agora eu vou lá, pego o equipamento e faço o meu trabalho. É verdade, que foi, inclusive, que isso entra na questão da ética do seu da sua profissão, né? Da sua atividade, né? E eu acho que você tá certíssimo nesse sentido, né? Porque por mais que, você vai perder uma matéria ou outra, quantas vidas tu não salvou, né? E se você quiser colocar na ponta do papel o que realmente vale na vida, né? Cara, eu falo, eu acho que isso, da questão que você falou do peso, da carga psicológica que eu carrego, acho que isso alivia. Uhum. Isso alivia saber que conseguiu ajudar alguém, cara. Entendi. Porque, assim, eu já vi situações aqui em Curitiba de saber que o cara é socorrista e o cara também trabalha na área de comunicação e ver uma pessoa em sofrimento e o cara não ajudar porque ele queria fazer o trabalho dele. Entendo. Eu falo, eu nunca faria isso. Mas nunca. Se eu tenho conhecimento para ajudar aquela pessoa, para diminuir o sofrimento dela, naquele momento até a chegada de um socorro, eu vou pensar primeiro na vida, cara. Pô, nada tem um preço tão alto, maior que uma vida de alguém, cara. Verdade, cara. A vida é muito importante. E falo, isso não tem preço. Pô, eu lembro que depois da senhora infartada, eu encontrei ela um ano depois, exatamente um ano depois eu fui encontrar ela. Cara, você receber um abraço, aquilo ali não tem preço, velho. Eu acho que isso
elimina grande parte da energia negativa que a gente carrega de ver tanta coisa ruim, acho que isso elimina dessa Porque forma, você sabe? percebe que você tá absorvendo o negativo, mas você tá transformando em positivo, né? E aí Transformando de isso alguma vai- forma, ajudando as pessoas. Justifica a tua presença ali, né? Justifica o teu trabalho também, de certa forma, né? Claro. E Não é muita só o gente não dinheiro que entende, acha que a gente justifica o chega lá, trabalho. que a gente só quer filmar sangue, Tu deve mostrar... tu deve Não é. sofrer um Eu hate vi desse. Tu fez um inclusive- tweet desse, É, né? exato. Eu vi, inclusive, um cara te enchendo o saco nesse a sentido. pessoa não entende, ela não avalia uma história em si, ela avalia o contexto ali e acha que a gente tá ali só pra narrar uma tragédia e mostrar. Não, a gente tá ali muitas vezes pra trazer a solução. Essa semana foi o maior exemplo disso. A TV abraçou uma causa, investigou, descobriu quem que era um estuprador e colocou atrás da cadeia. Sabe pra quando que tava marcada a audiência do estupro? Em agosto. Quer dizer, o estuprador ia ficar até agosto solto. Graças ao trabalho que a TV fez, o cara foi preso no dia seguinte, que a matéria foi exibida. O Ministério Público olhou e falou, cara, esse cara não pode estar solto. Mandou pro delegado e falou, aqui, tá aqui o mandado de prisão contra ele, pode prender. No dia seguinte o cara tava preso, que a matéria foi exibida. A gente tem um papel social fudido, cara, Total. principalmente de fazer a justiça, cara. Cara, de vocês trazer trazem soluções. informação pra sociedade. E, Não é? tipo, Vocês... Uma informação que geralmente é útil de fato para as pessoas naquele momento. A gente precisa né? saber o que tá acontecendo de grave na cidade. Isso é uma informação vital, inclusive. É uma das informações mais importantes da cidade. Tanto que sem ela, a gente não tem inteligência pra lidar com os nossos problemas. Então, o cara chegar assim e falar pra você ou no Twitter que você tá usando a desgraça pra criar conteúdo é uma visão simplista da deturbada, né, cara? Deturbada. Às vezes, sabe o que parece? O cara não tem algo que ele faz na vida, parece, e aí ele vê você construindo a sua carreira e a sua profissão em cima de algo importante, mas aí ele não consegue lidar com o sentimento que ele talvez sente de inferioridade, entendeu? E aí ele tem que diminuir o que tu faz Claro. pra poder se igualar perante a você, de certa forma, né? E eu acho isso meio burro, né? Mas é claro que também existem as pessoas, que claramente no nosso caso, ainda mais a gente ouvindo essas histórias aí, que colocam o ganho pessoal em cima do ganho humano, Com certeza. né? Com E aí certeza. talvez seja daí é que importante vem... pra caralho, né, cara? Você para pra pensar que ele tem grande chance de chegar primeiro numa situação, ou com alguma pessoa que trabalha com isso, chegar primeiro numa situação. Tem alguém que